Olá, paz de Deus a todos e todas, amados irmãos que estão acompanhando esta live. Vou aguardar o pessoal começar a entrar para nós participarmos de mais uma escola bíblica. Amém? Seja bem-vinda, Cauane, irmã Silvana, Ivone, Deus te abençoe, querida. Estou aguardando os irmãos a entrarem na live para nós começarmos escola bíblica sobre intimidade do casal. Amém? Amém. Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando conosco. Vou colocar um louvor aqui enquanto a gente começa. Amém? Tem um louvor que diz assim que desertos não duram para sempre. Então eu creio que esse é um tempo de Desertos não duram para sempre, por mais que a pressão aumente. Aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão, te olharão, que foi nunca mais. é o tempo Nunca mais de Deus para as te nossas vidas. chamarão. Amém? Te olharão. Olha a promessa. Promessa de Coloca Deus a tua para mão você. assim, ó. Coloca a tua mão assim. Eis que eu faço coisa nova. Te dou um rumo novo. Te ensino a lutar. Estou removendo este fardo. Prossiga para o alto. E não olhe para trás. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca, 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 nunca. Ei, toca nele, toca e diga: você já foi longe demais para olhar atrás. Você já foi longe demais para voltar atrás. Agora é pra frente, é pra frente, é pra avançar. Avança, 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 avança. Oh, oh, oh. Amém? Que a graça e a paz de Deus seja com todos, amados telespectadores. Hoje, outra aula de escola bíblica online. Hoje o tema é um tema diferenciado. Esse tema ele tem trazido bênção e também tem trazido tristeza para dentro das casas, que é intimidade do casal.
Como é difícil falar sobre isso, né? Como é difícil nós nos inteirarmos, nos encontrarmos diante disso. Por quê? Porque intimidade é algo que nós revelamos para quem a gente confia. A casa da gente é algo íntimo, sabia? Só entra na nossa casa quem a gente permite. O nosso quarto é a parte mais íntima ainda. Não se leva estranho para dentro da nossa intimidade. E o nosso corpo é nossa intimidade. Sabia? Você teria coragem de dar chave da sua casa para um estranho e falar assim: olha, vai lá e fica à vontade na minha casa? Você não tem. E hoje o Espírito Santo vai falar sobre isso aos nossos corações, que nós somos templos e moradas dele, e ele nos guarda e preserva a nossa vida também. Amém? Orientações bíblicas sobre intimidade do casal. Deixa eu colocar aqui esse slide, que está aqui no computador ao meu lado, e eu vou começar a dar andamento. E se você quiser participar ao vivo comigo, só clica aí do lado, faz a chamada de vídeo que eu aceito, você participa aqui comigo. Tá certo? Você sabia que a maioria das frustrações de uma mulher ou de um homem são na área sexual? Sabe por quê? Porque é algo particular, algo reservado, algo que ele completa o homem e a mulher. Deus nos fez para nos completar um no outro através do sexo. E é sobre isso que nós vamos falar agora. O objetivo dessa lição é ensinar que Deus criou o sexo para o bem-estar do casal no casamento, mostrar os cuidados que o cônjuge deve ter para que a vida sexual seja plena e efetiva entre eles, apresentar 3 princípios básicos para intimidade sadia e feliz. Então vamos lá? Se você quiser anotar aí, vai anotando e que nós vamos participando. O texto áureo de hoje é Hebreus 13:4, que diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Hoje se fala muito em casamento. Casamento, união, mas Deus fala matrimônio, laço eterno. Aí, Cristal, amiga virtual, Deus te abençoe. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre como nós termos uma vida abençoada dentro da nossa intimidade. É fundamental que os cônjuges cultivem uma intimidade baseada no amor, respeito e cuidado mútuo, de acordo com a palavra de Deus. Você sabia que tem sexo que não se completa porque não é feito da maneira correta? Provérbios 5, do capítulo 15 ao 19, diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes pelas ruas ou ribeiro de águas? Sejam para ti e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa. Sacia em seus seios em todo o tempo, pelo teu amor ser atraído perpetuamente. Queridos, quando fala para nós bebermos água da nossa cisterna, é para nós participarmos do poço que Deus deu para mim e para você. E isso, a intimidade nossa, não é para o estranho participar. E é por isso que Deus ele fala que o casamento, o matrimônio, um leito sem mácula, é bênção de Deus para a nossa vida. Só que hoje, às vezes, nós começamos uma relação sem ter aliança. E Deus ele nos leva a entender
que para ele abençoar, aliança tem que ter. E existe também a santificação que é dada ao casamento, à família, ao cônjuge, através do casamento. Você sabia quando os pais são casados, quer dizer, pela lei do nosso país, os filhos estão cobertos de uma cobertura espiritual, porque ali se diz que é um matrimônio abençoado, conforme a lei do país, conforme a lei bíblica. O motivo da nossa oração hoje vai ser para que os casais saibam como ter um casamento saudável baseado na Bíblia. Toda vez que a gente fala sobre casamento saudável, intimidade saudável, rapidamente as pessoas imaginam aquelas coisas sobre como praticar o sexo ou como realizar essa atitude. Mas antes de chegar ao ato final, a nossa santificação começa antes. Hoje eu quero falar para você que o sexo foi criado por Deus para nós. Tem gente que acha que o sexo é do diabo. Não, o diabo não sabe nem o que é sexo, porque ele é espírito. Ele precisa de um corpo para atuar sobre as nossas vidas. E às vezes ele usa nós mesmos para podermos sairmos do propósito de Deus para nós. Quem criou o sexo foi Deus. É Deus que nos deixa nos completarmos diante disso. E isso vai além da atitude em si, o ato em si. Em todo o tempo de tantas distorções dos valores cristãos, invasões de muitos lares pela pornografia e a indústria de imoralidade, é fundamental o resgate das orientações bíblicas acerca da intimidade do casal. Matrimônio e vida sexual. Tudo o que Deus criou tem um propósito, inclusive o sexo. É preciso compreender que o que o sexo representa para o casal, quais são os propósitos do sexo e quais são os princípios. E eu vou falar sobre isso agora. Olha, o sexo existe responsabilidade e entendimento. Vou beber um copo d'água. Aqui. Provérbios 7, 1 ao 5 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os como aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama a tua parente, para que elas te guardem da mulher alheia e da estranha que lisonjeia com suas palavras. Deus criou a sexualidade. O sexo não deve ser visto como algo pecaminoso, sujo ou proibido. O sexo é prazeroso, mexe com os sentimentos, com as emoções e os desejos mais profundos de uma pessoa. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. Essa palavra Deus nos diz em 1 Coríntios 7, 3. Por quê? Às vezes a gente acha que a intimidade, que o sexo é só para ir lá sentir prazer. Não. Isso é para completar um ao outro. Tanto que a Bíblia diz o seguinte: deixará o homem e a mulher, os seus pais, né? Deixará o homem e a sua família e unir-se-ão uma mulher e serão uma só carne. Qual é o momento que nós somos uma só carne? Quando nós temos intimidade. E intimidade, a gente se coloca para servir alguém e para também ser servido. Você sabia que Deus compara a intimidade, até mesmo assim, com a nossa intimidade com Ele? Ele quer que nós tiramos a roupa, Ele quer que nós nos despimos das características que nós achamos importante, daquelas coisas que nós fingimos. Deus quer que nós sejamos por completo para com Ele. Por completo. E a mulher, quando ela casa, ela tem alguns deveres com o seu casamento. E o homem também tem deveres para com a sua esposa. E sobre isso que nós vamos falar aqui hoje.
Deus criou a sexualidade. O fato de duas pessoas se amarem de forma legítima não torna legítimo o seu direito de ter relações sexuais. Um namorado, uma moça, um rapaz começam a namorar, eles acham que porque começou a namorar, eles podem ter relacionamento sexual? Porque eles se amam? Não. Podem até praticar, mas isso sai fora daquela conduta do princípio bíblico da santidade. Porque o nosso corpo se contamina. Olha, Deus ele leva a gente para poder se santificar porque ele quer derramar as bênçãos. Não adianta às vezes a gente andar de forma errada e pedir a Deus as bênçãos dele. Então, existem pecados dentro do sexo? Sim. Qual é a forma certa de fazer isso? Primeira coisa, existe a fornicação. 1 Coríntios 6:18 fala aqui sobre os fornicadores. O que é fornicação? É relação sexual entre pessoas não casadas. Então, quando duas pessoas, elas não são casadas e elas mantêm relacionamento sexual, ela está em pecado. É estranho, né? Mas você fala assim, mas eu amo o meu namorado e por que eu não posso? Então, eu vi uma coisa que eu gostei. Falou assim, quem é que tem leite de graça não vai querer comprar vaca. Quem tem, por exemplo, tá tudo de graça, você acha que vai querer casar? Não vai. Então, é por isso que eu digo sempre às moças, e às vezes como professora em sala de aula, sobre você se guardar e se preparar para o momento certo. Existe o adultério também. Aí eu amo, mas eu amo um homem casado. Eu amo uma mulher casada. Você acha que essa prática sexual vai ser abençoada? Não, ela só vai sentir prazer. Depois acabou. Por que que os cristãos são instruídos a não irem para motel? Sabe por que são instruídos para não ir para motel? Porque geralmente o motel é o local em que um homem levou uma outra mulher que não é sua esposa para poder trair ela. É o local em que um casal homossexual foi lá para ter relacionamento. Dificilmente um homem e uma mulher casados vão para um motel. Entendeu? Dificilmente. E aí, como você pega a intimidade sua, santa, e você vai lá para a cama do motel onde um homem traiu a sua esposa, ou a esposa traiu o seu marido, você acaba se contaminando. E Deus ele nos ensina nessa particularidade para nós andarmos em santificação. Eu sei que é estranho, parece cafona. Então hoje eu fiz uma visita para minha irmã Eliane Matos aqui de Vilhena, e eu falando, né, com ela assim, olha querida, na sua cama, eu aprendi com a minha pastora Elinéia, que na cama da gente a gente não deixa estranho dormir. Na cama da gente a gente não deixa qualquer pessoa sentar. No quarto da gente a gente não leva gente que tem inveja, que a gente sabe que tem inveja da gente. A gente não deixa participar da nossa intimidade. Por quê? Porque às vezes isso acaba contaminando. Às vezes tem uma mulher que está interessada no seu esposo. Você leva para o seu quarto. Coloca deitado, sentado na sua cama. Preserve o seu leito disso tudo. Entendeu? E o sexo abençoado é aquele que Deus deixou para nós, que se encontra em 1 Coríntios 7:3, que é dentro do casamento. E aqui em Vilhena, nós tivemos alguns casamentos e tenho mais para sair semana que vem, da nossa irmã Gabriela. Sabe por quê? Porque eram casais que moravam juntos. E Deus deu a oportunidade de estar se casando, consertando o altar. Porque quando eles casaram, a bênção vem sobre os filhos dele. Eles profetizam assim, não, eu posso ter sofrido, mas os meus filhos não vão sofrer. Os meus filhos, eu estou consertando o meu altar.
Os meus filhos serão abençoados. A minha filha vai ser feliz no casamento. O meu filho vai casar e honrar a esposa dele, vai ser feliz no casamento. É por isso que Deus nos convida a consertar o altar diante dele. Casamento é a vida sexual. A Bíblia diz que em Gênesis 2:24, que apegar-se-á a uma mulher e serão uma só carne. Porque quando tem... Eu não vou explicar para vocês como que é o ato sexual aqui, porque se você é solteiro, você já estudou na escola. Se você é casado, você já deve participar disso. Mas um introduz ao outro, há essa ligação carnal. Entendeu? Há essa ligação carnal, essa junção. E Deus, ele quer santificar a mim e a você. A Bíblia diz sim que o crente santifica o não crente quando é casado. Por quê? Porque ele se torna uma só carne. E hoje, Deus, ele quer santificar o nosso leito. Ele quer santificar a nossa vida. Ele quer santificar a nossa carne através do ato sexual. Você larga a sua casa e apega uma mulher só. E eu ouvi dizer assim que um homem de verdade, ele consegue fazer que uma mulher só seja apaixonada por ele. Que ele não precisa encontrar em outras. Eu tô falando para muitas mulheres aqui, também para muitos homens. E eu quero te dizer, mulher, eu ouvi uma pastora, eu gosto muito de assistir as palestras da pastora Ângela Cirino. Ela falou assim que todo cliente bem servido, ele volta a comer naquele restaurante. E toda mulher, quando ela se completa com o seu cônjuge, ela vai ter prazer em amar ele novamente. Ela vai ter prazer em estar se relacionando sexualmente com ele, com o seu esposo. A intimidade é algo tão particular de cada um, mas que o Espírito Santo, através da sua palavra, ele consegue colocar aos nossos corações autoridade e inteligência para poder praticar. E apegar-se-á significa algo consciente, não movido pela paixão, mas pelo instinto. Então, nós temos o instinto disso. Deus deu o desejo para mim, para você, por causa do instinto natural. Existe algo dentro de nós que necessita. Tem pessoas que são eunucos por natureza. Não sentem desejo. Mas se você sentir desejo, a Bíblia fala assim que é melhor você casar do que abrasar-se. O que é abrasar-se? É arder em paixão. E geralmente é paixão inadequada. O psicólogo terapeuta familiar Carlos Grebox, ele fala que o casamento constitui de 3 elementos fundamentais. Primeiro, maturidade. O que é maturidade? Deixar pai e mãe. Se a gente quiser ter um casamento saudável, você vai ter que deixar sua mãe para lá. Abandonar a mãe, não. Mas a sua mãe não deve participar da sua vida íntima, do seu casamento. Em questão de sexo. Imagina. O compromisso, quando a gente abandona pai e mãe, você tem que saber que ali você vai ter muitas coisas para manter a sua casa. Você vai ter muitos compromissos. Aí o compromisso de unir com o cônjuge. Um só. Nós não somos, como se diz, tem várias tribos que elas casam com... Um homem tem várias mulheres, né? Tem uma tribo só aí que uma mulher tinha casado com 4 homens. A cultura deles é uma coisa, mas a palavra de Deus ainda permanece na santificação. E a união sexual tornar-se uma só carne. Quantas mulheres que são traumatizadas, quantos homens que às vezes foram molestados quando crianças, não conseguem ter uma vida sexual sadia, não conseguem se entregar, não conseguem ser completo. E Deus, ele traz a cura dentro da santificação do casamento. Porque nem todo mundo foi criado
cuidado, zelado. Muitos foram criados, eu não sei como é que foi sua criação. Se na sua casa sua mãe preservava, cuidava, zelava, eu não sei como é que foi se você tinha tio que tinha alguns gestos obscenos, ou pai, ou avô. Entendeu? Tudo isso acarreta na nossa vida quando adulta. É importante conhecermos que a Bíblia diz que sobre a intimidade sexual é considerada sem mácula quando dentro do matrimônio. Infelizmente, quem mora junto e não é casado, o leito dele ainda ele está incompleto. Tem gente que fala assim, mas eu vivo tão bem junto. Mas a Bíblia fala que toda autoridade é constituída por Deus. E toda autoridade é Deus quem permite. E nós, da Constituição brasileira, reconhece o casamento civil como nível máximo de casamento. Mas tem gente que fala assim, eu tenho contrato. Você vai colocar no seu estado civil qual é? Contratada? Não, solteira. O contrato de união estável. Entendeu? O leito é sem mácula quando há casamento. Entendeu? É princípio bíblico. 2. Trata-se de um dos deveres do cônjuge, um para o outro, um completar o outro. Esse negócio assim, que eu casei, mas eu não tô nem aí, eu faço quando eu quero, porque eu me mando, então não case. Você tem compromisso com o seu cônjuge. Pra gente que é mulher, às vezes se cansa mais fácil, tem os afazeres do dia a dia, e eu que sou professora, trabalho o dia todo, não é todo dia que você tá pronta. Mas existe um dos deveres conjugais, que é eu não mandar em mim mesmo, como o meu corpo, e o meu esposo também. Ele cuidar de mim e eu cuidar dele. Terceiro, não se deve usar para manipulação ou chantagem de um para com o outro. Isso aí é coisa de mulher, tá? Mulher é que fala assim, você não vai dar para mim aquilo que eu quero? Ficar emburrada. Não querer namorar, como diz assim, não querer interagir com o esposo. Isso também é fora da palavra de Deus. Não manipular nenhuma questão. Outra, a abstinência do ato sexual no casamento se deve ser uma exceção e somente com mútuo consentimento. O que é mútuo consentimento? A Bíblia fala assim, hoje, às vezes a mulher está jejuando, às vezes a mulher não está bem, às vezes o homem não está bem. Um concordar com o outro, não para chantagem, não para dizer que eu que me mando, eu que faço, eu que aconteço. Segundo, tem outra aqui, ó. Tratar a esposa no aspecto sexual com respeito, dignidade, cuidado, honra e sabedoria. Nós somos mais frágeis. Nós somos mais frágeis, sabia? Não adianta a gente brigar com a sua mulher durante o dia todo, homens, e esperar que à noite ela estará feliz da vida te aguardando para namorar e interagir. Não vai estar. Eu ouvi assim, dizendo assim, que mulher é como fogão a lenha. Você tem que colocar uma lenha, acender, assoprar, motivar. Agora o homem é micro-ondas, apertou o botão, tá ligado. Mas as mulheres, nós somos mais frágeis. Nós precisamos de cuidados especiais. 2, na sua carne. O descuido quanto ao cultivo da intimidade entre os cônjuges tem facilitado o pecado e infidelidade conjugal em muitos lares. Às vezes nós, por nos negarmos a fazer aquilo que nós, como casamento... quem não quer pagar conta? Mulher, né, que não quer limpar a casa, às vezes, que não quer fazer comida, que quer ser servido só na cama, não case. Não case porque tem algumas obrigações que vêm junto. E uma delas, inclusive, é essa parte. E às vezes, nosso descuido na intimidade, nós abrimos brecha para que o diabo coloque alguém lá para que pareça mais interessante. Aí o diabo fala assim, olha, sua esposa está te rejeitando. Sua esposa não te quer, então tem essa menina bonita aqui, menino. Qualquer homem ficaria com vontade de ter uma moça dessa te dando atenção. O que que tem?
Esse é um demônio, gente. É um demônio, sabia? Que vai destruir sua casa. É só um dia de prazer. E depois sua família. E aí quando você faz, você não traz só a sua esposa. Você traz também os seus filhos. Você traz por completo a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu ouvi um relato, principalmente para quem anda nas estradas, viajando, né? E aí um rapaz chegou na pastora dele e falou assim, pastora, eu sou crente e eu tô com um problema, eu trabalho como Uber e toda hora, quando eu paro no sinal, aparece uma mulher bonitona lá e eu esqueço até que eu sirvo a Deus e eu fico desejando aquela mulher. Me ajuda a vencer essa tentação. Aí a pastora falou para ele assim, querido, deixa eu fazer uma pergunta. Você quando está dirigindo, você coloca no seu carro aquelas músicas assim, esfrega, esfrega, esfrega. Tem umas músicas que falam assim que, por que tem, né? Você tá tão carente, venha ficar comigo. Você pode amar nós duas. Esse tipo de música, falou assim, pastora, como é que você sabe? Eu falei, porque é difícil um cristão que está ouvindo assim, ó, adorarei, adorarei, ou se não assim, ao único que é digno de receber. É impossível crente que estiver adorando a Deus olhar para uma mulher bonita e sentir atração, porque ele já está sendo santificado. Como eu estou falando para a igreja, às vezes você entende assim, ai pastora, mas a senhora não sabe da minha vida. Eu não sei, eu estou ministrando escola bíblica para a igreja, em que eu pastorei aqui em Vilhena, e eu coloquei a live para todos ouvirem. Mas às vezes fala assim, eu ouço vários tipos de canções, só que as canções são profecias. E já atrás eu viajando com meu esposo de carreta, ele colocou na rádio, eu vi que a maioria das músicas é sobre traição, sobre desejo sexual ilícito, sobre desejo de libido exagerada com outra pessoa que não é o seu cônjuge, incentivando você a beber água de outra cisterna. Deus fala que a sua cisterna é para você. Então, mulher, seja sábia. Seja sábia. Livre o seu esposo de certas coisas. Grava uma outra coisa interessante para ele ouvir no pendrive. Ou coloca música, já que ele gosta de música, coloca música raiz. Música que não seja pornográfica. Que instigue o desejo sexual para outra mulher que não seja você. E eu tava ouvindo e eu falei assim, eu sinto muito, meu esposo, mas eu não sou muito a favor de ficar ouvindo a rádio, não. Porque nessa rádio só fala de traição, só fala de música que incentiva a sexualidade ilícita. E isso é complicado. São pequenos detalhes que nós santificamos o nosso casamento. Então, não descuide da sua casa. Não descuide. A grama do vizinho não é mais verde, não. Queria dizer isso, a grama do vizinho não é mais verde. Por quê? Porque se você está olhando a grama do vizinho, o vizinho está olhando a sua. Cuida da sua cisterna, cuida da sua casa, cuida da sua esposa. Cuida. Porque quem vai sobrar no amor é só ela mesmo. Nada justifica uma infidelidade conjugal. Todavia, às vezes a gente colabora para que ela possa acontecer. Então vamos estar atentos, mulheres, amadas irmãs. Vamos interagir, às vezes, pela correria do dia a dia. Ocorre uma queda hormonal na mulher. E essa queda hormonal, ela traz com que a mulher perca o interesse. Não é porque ela não ame, mas ela perca o interesse. E tem coisas que nós podemos, até existe algumas técnicas que nós podemos usar, que Deus tem nos permitido aprender, para que a gente possa ter uma vida santificada no nosso casamento. Reposição hormonal, ver o que está acontecendo, analisar no nosso cérebro o que está acontecendo. Existe um remédio que não é remédio, é um pozinho chamado maca peruana. Isso
as mulheres quando tomam, elas ficam mais, a fadiga vai embora, elas ficam mais propensas a interagir no casamento. E é algo natural. Nós devemos buscar a ter conhecimento de como que a gente pode santificar a nossa casa e ser mulher. Homens e mulheres iguais e diferentes. As pessoas se casam para serem felizes ou porque são felizes e querem fazer feliz a quem amam? Olha, eu aprendi que pra gente casar, não casa para nem fazer ninguém feliz. Você tem que ser feliz por você mesmo, para que você, porque todo casamento tem problema. Todo casamento passa raiva de vez em quando. Todo casamento às vezes fica de mal. Não existe esse negócio que o meu é perfeito, que não tem problema. Não existe. Mas em Cristo, pela sabedoria do Espírito Santo, nós vencemos. Olha, havendo amor, haverá atenção um para com o outro, interesse em conhecer mais o seu cônjuge, superação das diferenças, procurar por melhor intimidade na hora, intimidade do casal. Sabia que cada um, ele tem uma maneira diferente, veio de uma escola diferente. Olha, por exemplo, numa casa, a menina, ela foi criada de uma forma pacata, tranquila. Ela não foi criada, na casa dela ninguém gritava, ninguém xingava, todo mundo tratava com respeito. Na casa dela os pais sempre pagavam as contas certinha. Na casa dela era respeito com o pai, respeito com a mãe. Na casa dela ela dormia cedo, ela tinha horário, ela tinha responsabilidade. Mas andando um dia na rua ela conheceu o outro rapaz. O rapaz na casa deles não fala, eles gritam. Vai dormir 1h da manhã, não tem compromisso com pagar as contas, não liga para muita coisa, não gosta de trabalhar, se apaixona. E aí fala que às vezes que é o diabo que preparou, não. A gente consegue perceber a igreja, a gente consegue perceber as diferenças sim. A gente fala assim, fui casei enganado, casou não. E eu aprendi já atrás, lendo no Facebook, que tem muitas pessoas que às vezes por amar, a gente maqueia como ela é. A gente não aceita como ela é, ela fala assim, eu gosto tanto dessa pessoa, às vezes ela não quis dizer daquele jeito. A gente tenta enganar o nosso coração para aceitar as pessoas porque a gente ama. Só que quando a gente vai casar, você tem que olhar como ela é mesmo. Aí casa os dois, a menina calma com o homem estressado. Gente, primeiro grito que esse homem dá com essa menina, ela vai chorar. Por quê? Porque ela criou num lar diferente. Isso tudo atrapalha a nossa vida. Isso tudo atrapalha a nossa casa, atrapalha o nosso casamento, atrapalha tudo. E vários fatores contribuem para que uma intimidade do casal com baixa qualidade. Tem gente que faz bastante, mas não se preocupa como está fazendo. Falta de tempo para investir no relacionamento. Tudo que a gente vai fazer, a gente demora tempo. Vai lavar uma louça, você pode lavar uma louça rapidinho. Ela fica mais ou menos, né? Mas se você vai lavar uma louça com cuidado, ela demora mais. Você vai limpar uma casa rapidinho? Mas se você for limpar uma casa bem limpinha, ela demora. E isso também funciona na nossa vida sexual. Isso também funciona. Se nós quisermos fazer alguma coisa bem feita, nós temos que tirar tempo. Às vezes, quando nascem os filhos, existe a queda hormonal. E aí, às vezes a mãe começa a dispensar só atenção para a criança, esquece do marido. E geralmente, quando acontece isso, o diabo coloca uma pessoa assim estrategicamente para querer cobrir os desejos. Mas seja sábia. Seja sábia e não deixe o diabo entrar no seu casamento nesses momentos. Às vezes, quando a gente não valoriza com palavras, tem homem que xinga a mulher o dia todo, distrata, e quando chega aquela... A mulher, ela não quer, gente. Ela não quer. Não é porque ela não ama, é porque ela lembra das palavras.
A gente tem que valorizar uma pessoa tratando bem, amando, respeitando. E nós enfrentamos vários problemas. Fazer as coisas mal feitas, não estabelecer prioridade, não valorizar outra pessoa, desfazer dela. E existem outras coisas que acontecem também, da pessoa ficar doente. Tem vezes que a mulher fica doente, tem homem que não respeita a mulher quando está doente. Mas como eu estou falando aqui para a igreja, estou falando com um cristão, nós devemos amar. A Bíblia fala para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Você gostaria de ser traído quando você não está bem? Você gostaria de ser enganado quando você não pode fazer nada? Não! Então, deixa eu te falar, não traia. Tenta entender. Porque tem dia que a mulher não está bem. Tem dia que o homem não está bem. E existe problemas de saúde que pode passar algum tempo. Principalmente que nem a mulher com as ovários e útero e um monte de coisa. Entendeu? Mas Deus, ele nos chama para nós aprendermos a caminhar de maneira correta. Respeitar-se mutuamente. O uso do corpo deve ser respeitoso, de modo que nem esposa e nem esposa o usem indevidamente sem objetivar a glória de Deus. Em 1 Coríntios, do capítulo 6, do 18 ao 20, e no capítulo 7, versículo 4, fala sobre isso. A mulher é mais frágil, devemos honrá-la. Entendeu? E a gente deve praticar com entendimento. Tem gente que pratica com abuso, com agressão, com falta de respeito. E isso sai fora da santificação do nosso Deus. Infelizmente, diante de tanta perfeição sexual, muitos cristãos adotaram algumas formas grotescas de sexo que desvirtuam o propósito de Deus para o nosso casamento. Tem gente que assiste vídeo pornográfico. Você sabia quando você assiste um vídeo pornográfico para satisfazer, você leva um demônio para separação no seu casamento? Tem gente que tudo que vê lá no vídeo quer fazer igual. Não. A intimidade é sua. Não suja o seu leito. Isso é sujar o leito e larga de ser sem mácula. Ele fica maculado pela sujeira. Pornografia, masturbação. Tudo isso suja um casamento. Princípios para a intimidade sadia. Casais que não se comunicam perdem a oportunidade de descobrir as chaves que conduzem à felicidade. Saber como agradar é aquilo que dá prazer e alegria torna o relacionamento mais especial. Você sabe o que é ter intimidade com alguém? É você conseguir falar para essa pessoa: eu gosto disso, eu não gosto disso. Engraçado que às vezes a gente consegue se deitar e ter relacionamento com a pessoa, mas não consegue abrir a boca e falar: eu não quero isso. Intimidade vai além do que você se deitar. Às vezes, o que nós precisamos é dialogar. Semana passada eu falei sobre o diálogo dentro do lar. Como é difícil. A gente conversa o dia todo pelo WhatsApp com outra pessoa, com uma amiga, conta causo e fala até para amiga o que gosta. Mas para o marido dentro de casa não fala. Nós devemos enfrentar o que é certo para resolver o problema lá na fonte. Eu ouvi um caso há muito tempo atrás que a mulher falou assim que um casal estava se separando. E aí o pastor foi lá para ver por quê. Aí a mulher falou para ele assim: olha, pastor, com vergonha, né? O meu marido, ele tem vergonha de se despir na hora do relacionamento. Ele só abre o zíper da calça. E eu não quero namorar porque machuca. Aí o pastor foi, conversou com o homem, voltou lá 2 meses depois. A mulher não tinha coragem de falar pro marido isso. Tem coisas que a mulher não tem coragem de falar. Tem intimidade para se deitar, mas não tem intimidade para abrir a boca. E aí o pastor conversou com ele, explicou para ele: irmãos, é assim, assim. Aí
Voltou 2 meses depois, estava melhor. O que tinha acontecido? O homem tinha vergonha dele. O homem comprou um pano branco, fez um buraco lá, não machucava mais, mas pelo menos não teve separação. Não tem intimidade, não tem diálogo, não tem conversa. É por isso que Deus, ele quer ter intimidade conosco, para nós arrancarmos toda a aparência diante dele. Para nós termos intimidade com Deus, nós devemos dialogar com Deus também. Que todo relacionamento é baseado no diálogo primeiro. E os maiores problemas nossos não acontecem por fora, acontece na nossa mente. Aqui que a gente faz os negócios, aqui que a gente projeta as coisas, e aqui que as lutas nossas é na nossa mente. E Deus quer sarar a nossa mente. Entendeu? Olha a Deus para você ter coragem de conseguir conversar com a pessoa que você dorme do lado. Que às vezes o que está acabando o seu casamento é que você não consegue conversar. Um amor cuidadoso e protetor. Paulo diz que podemos fazer tudo na vida, mas sem amor tudo fica sem sentido. O amor conjugal possui muitos adjetivos. Entre eles está o cuidado, o carinho, a atenção e o serviço. A mulher ela tem alguns cuidados. O homem também tem alguns cuidados. Carinho, quem é que não gosta de atenção? Quem é que não gosta de receber um cafuné? Quem é que não gosta de ser bem tratado? Todos nós gostamos. Todos nós precisamos disso. Isso é vínculo que o próprio Deus colocou na nossa vida. Quem é que não gosta de atenção, de falar e ser ouvido? E o serviço, interagir. Interagir, porque se a gente não interagir na nossa casa, igreja. Mas se nós não interagirmos na nossa casa, o diabo vai colocar outra mulher para interagir com o nosso esposo. Esposo, se você não interagir na sua casa com a sua mulher, o diabo vai colocar outro homem. O diabo, ele sabe os pontos fracos. Aquilo que a gente não abre a boca para conversar com o nosso cônjuge. O diabo sabe. E ele vai colocar estrategicamente uma armadilha para a pessoa. O amor é a soma de várias atitudes combinadas durante o curso do dia a dia da convivência. E é por isso que essa quarentena, Jesus, como tá difícil. Entendeu? Porque é muita intimidade com muito tempo. E aí o que acontece? A gente acaba se perdendo. Mas Deus, ele quer renovar a minha, a sua vida. Um amor cuidadoso e protetor, quando falta desses ingredientes, ele começa a ficar deficiente. E pode ser minado. Quando a gente para de cuidar, de dar carinho e atenção e interagir, o diabo, ele encontra a brecha. Não comente para os outros a sua intimidade. Converse com o Espírito Santo. Crie coragem de falar para o seu marido. Crie coragem de falar para sua esposa. Crie coragem, não comente. Porque o diabo, imagina você falando assim, ó. É o seguinte, você chega pro seu amigo, fala, meu amigo, meu marido não me procura. Aí você é bonito e o seu amigo fala assim, nossa, se eu tivesse uma mulher que nem você. Mas, olha, eu dava todo o amor do mundo. Isso é mentira. Isso é estratégia do diabo, de engano. A mesma coisa. O marido chega pra amiga e fala assim, o meu marido, a minha mulher não me quer. Ela me rejeita, ela tá sempre cansada. Aí o cara todo simpático, aí o diabo coloca uma pombagira lá e fala assim, se eu tivesse um marido que nem você. É mentira, é engano. Vamos conversar dentro da nossa casa. Vamos conversar dentro do nosso casamento. Vamos conversar. Hoje é dia de nós abrirmos os nossos olhos. Não perca o seu tesouro. Cultive uma boa comunicação. O casal deve estar aberto para conversar sobre todas as coisas, até mesmo seus desejos mais secretos e seus pontos de vista.
deve falar sobre as coisas que aborrecem e que trazem felicidade. Ninguém adivinha o que o outro pensa. Sabia, mulher, que seu marido não adivinha o que você quer às vezes? Nem sempre. Tem marido... A intimidade, entendeu o que a intimidade gera? Por que quando a gente começa a orar e falar com Deus, nós ficamos íntimos? Tem coisas que a gente nem pede, só pensa. E Deus realiza por causa da intimidade. E tem coisas quando a gente fica íntimo de alguém... Quando a gente vai na loja, a gente vê uma roupa. Quando eu morava em Migrantinópolis, às vezes eu ia com a pastora Elinéia, minha pastora Aroline de Moura, e a gente chegava lá, a gente via uma roupa e falava assim, nossa, essa roupa parece com fulano. Porque a gente apego. Tem coisas que a gente come, a gente lembra da pessoa, porque a gente aprendeu pela intimidade. Com estranho a gente não consegue ter isso. A gente não sabe dos gostos. E é por isso que nós devemos ter intimidade, não é só sexual, mas de diálogo dentro da nossa casa. Porque se nós pudermos abrir a nossa boca com aquele que dorme do nosso lado, nós vamos vencer Satanás. E falar tal do que a gente não gosta. Terça-feira passada eu falei que as maneiras com que a gente aprender a falar com as pessoas, a gente pode mudar nossa história. Conclusão. Ao mencionar a importância da intimidade na vida conjugal, é relevante pensarmos além do ato sexual. Envolve cuidado mútuo. Como isso vale mais do que o ato? Serviço, respeito e um permanente cultivo. Não adianta pensar porque eu casei, porque é minha, e você desfaz. Toda flor não regada murcha. Olha, me perdoe, mas tem muitas coisas que nós colaboramos. Entendeu? Nós colaboramos. Você sabe quando você colabora para a queda. E esse é o tempo de você renovar o seu pensamento. Esse é o tempo de você se estruturar na sua mente. Ore a Deus, fala, Deus, me dê coragem, me dê sabedoria. Porque o meu marido, ele não entende, o meu marido é isso, não sei o quê. Mas em oração você consegue vencer. Fácil? Não. A Bíblia não diz que seria fácil, a Bíblia diz que seria possível ao que crê. Tem gente que entende possibilidade com ser fácil, não é não. Não é fácil. Toda mulher que é casada sabe que tem dia... Oh, misericórdia! Tem dia que você não quer olhar na cara da pessoa, por mais que você ame. E é vice-versa. Se não for Deus nesse negócio aí, não sobrevive. Então, com a imprescindível orientação bíblica e a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos vencer. Nós conseguimos fazer sexo com entendimento, com sabedoria, santificando os filhos, santificando a casa, santificando o leite, santificando tudo. Amém? E vamos, o diabo, Deus fica tão triste quando a pessoa faz sexo antes do casamento e continua permanecendo nisso, do que quando casa e não faz também. O diabo, ele trabalha de todas as formas. Vamos trabalhar de maneira certa. Vamos nos estruturar para santificar a nossa vida, a nossa casa. E esse é o dia de renovo para a minha e a sua vida e a sua casa. Amém? Hoje vocês estão fazendo parte da minha intimidade. Porque eu estou fazendo a live do meu quarto. Aqui. E é aqui que eu gostaria de orar com você. E vou tocar uma canção que fala renovo. Vamos orar para Deus renovar o seu sistema hormonal? Vamos orar para Deus renovar sua saúde? Olha, Deus, ele faz uns trem estranhos na vida dos seus. Sabe por quê? Porque Deus deu uma promessa a Abraão. Abraão estava com 90 anos e Sara com 80. Eles desceram para o Egito e Deus renovou a história de Abraão. E Abraão ficando com medo de Faraó roubar a mulher dele. Quem é que quer roubar a velha de 90 anos? Mas foi depois que Deus trocou o nome de Sarai para Sara. Porque Deus tinha renovado Sara. Tinha renovado Abraão. E Deus pode fazer na sua vida também e fazer na minha. Seja na parte hormonal, seja na parte corporal, seja na parte psicológica. Porque o diabo tem trabalhado nas mentes para trazer cansaço, fadiga e falta de atenção. Vamos cantar comigo esse louvor?
E logo após eu gostaria de estar orando com você. É tempo de renovo para a nossa vida. De nós mesmos nós não conseguimos, mas há poder do Espírito Santo para agir na minha e na sua casa. Pegue a Deus disposição para orar, disposição a Deus para se envolver na presença dEle. Me dá disposição para aprender. Deus dá entendimento e sabedoria a nós. Me dá disposição para mergulhar no mar da oração. Mais uma vez. Comece a orar. Deus muda. Deus muda sobre a minha e a sua casa. E a pombagira que tenta agir, ela cai por terra. Eu quero ser levado por tua direção. Mergulhe hoje em adoração. Ouvir tua palavra e entender o supremo exatidão. O que quer de mim? Que não seja só um milagre, mas seja completo diante de Deus. Eu não vim aqui pedir mais um milagre. Eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te servir melhor. Aleluias! Eu profetizo ânimo dobre sobre a sua vida. Eu não vim aqui. Eu profetizo hormônios restaurados sobre a sua vida. Pra te servir melhor. Renovo. Peça a Deus renovação. Eu quero é renovo. Pra te sentir de novo. A presença de Deus restaura a nossa vida.
Eu declaro bênção sobre a sua vida. Eu declaro bênção sobre a sua casa, irmã Edna. Vânia, Deus te abençoe, minha querida. De toda sorte, bênção, que o renovo de Deus seja sobre a sua casa. Deus abençoe a sua vida. Abençoe a vida da irmã Aurinete, que eu estou vendo aqui. Pastora Sônia, Deus te abençoe, minha amada. Irmã Márcia, Deus te abençoe. Tem aqui que aparece alguns aqui e eu consigo ver a foto, mas tem outros que estão lá para trás, eu não consigo. Irmã Aurelina, Deus te abençoe, princesa amada do Senhor Jesus. Deus te abençoe, diácono Sidney. Que haja renovo sobre a sua casa, meu irmão. Irmão Hélio, Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a vida da irmã Josevânia. Envolva o seu lar com a santificação do Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Que seja bênção frutificada sobre a sua vida, a vida da Josevânia e da irmã Rebeca. Aleluias. Convido você a orar comigo. Amém? Espírito Santo, coloca cada lar aqui representado. O Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. Sabe que aquele que quer, Senhor, vencer e não está conseguindo. O Senhor sabe aquela que se encontra com luta no casamento, meu Deus. E uma das causas, às vezes, seja até essa área. A área, Senhor, da sexualidade. Que o Senhor possa trazer cura sobre o leito desse homem, dessa mulher. Que o Senhor possa, Pai, tratar, Senhor, os hormônios. Que o Senhor possa tratar o gênio dessa pessoa que magoa com palavras, que magoa com atitudes. O Senhor é o Deus que pode curar este leito, meu Pai. Renova, Pai, de dentro para fora. Deus faz ainda ter vontade de estar um com o outro. Repreenda esse demônio de confusão que quando está perto quer brigar e quando está longe sente falta. Que o Teu Santo Espírito possa agir sobre esta casa pelo sangue do Cordeiro, Senhor. E que essa quarentena seja motivo de prazer, não de tortura sobre esta vida. Deus, eu abençoo no Teu nome, Jesus. Com renovo na casa, na família, no casamento, na pele, nos hormônios, na boca, nos lábios, nos olhos, no entendimento. E que todo esse demônio que causa medo, angústia, pavor do cônjuge, seja repreendido em nome de Jesus. Você que está traindo seu marido, você que está traindo sua esposa, Deus vai te dar a autoridade de você consertar o seu altar para que seu lar seja uma bênção para a glória do nome de Jesus. Porque os seus filhos necessitam ser abençoados. Eu creio no que eu estou falando, não por mim mesmo, mas pela autoridade que há na palavra do Senhor Jesus. A sua mudança é santificação para o seu lar. Amém? Dá um amém aí, ó. Seja tempo de renovo sobre a sua vida. Pastor Antônio, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Irmã Vanusa, Deus te abençoe, minha irmã. Aleluia! É tempo de renovo sobre a nossa vida. Eu profetizo esse tempo de renovo em nome de Jesus. O perdão haja no casamento para que possa, Senhor, ser santificado em nome de Jesus. Renovo de Deus sobre a sua casa, sua vida. Aleluias! De novo, ter prazer de novo em viver e
que o amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja contigo hoje para todo sempre. Amém? O meu zap é 984-870992. 84870992. Se você quiser conversar e orar, nós estamos aqui. Deus te abençoe.